Ele estava morto. Isso é o que o cano da HKVP-9 suprimida apontado para seu peito disse. Adrian Cross, o homem mais temido na costa leste, estava encurralado como um rato no camarote traseiro do Lírio Dourado. Seus guarda-costas já estavam no chão, sangrando para os caros tapetes persas. O assassino sorriu, seu dedo apertando o gatilho. A sala inteira estava silenciosa, paralisada por puro terror. Ninguém se moveu. Ninguém ousou respirar exceto por ela. A garota silenciosa no avental manchado, reabastecendo copos de água no canto. Em um milésimo de segundo, a bandeja de prata atingiu o chão com um estrondo. No próximo, 3 tiros soaram, mas eles não vieram do assassino. Eles vieram da garçonete que tinha acabado de tirar a arma da mesa mais rápido que o próprio diabo. A chuva em Seattle não lavou as coisas limpas, só fez a sujeira mais escorregadia. Foi assim que Liam se sentiu toda vez que ela entrava no Lírio Dourado. Era um restaurante italiano chique na 4ª Avenida. O tipo de lugar onde um prato de massa custava mais do que o aluguel dela. E os homens usavam ternos que custavam mais do que a vida dela. Liam não pertencia aqui. Ela sabia disso. E o maître, um homenzinho snob chamado Philip, a lembrava disso a cada turno. Mesa 4 precisa de água, Liam. E coloque sua camisa para dentro. Você parece que acabou de sair de uma lixeira. Philip sibilou, estalando os dedos perto do rosto dela. Entendido, Philip, Liam disse, sua voz sem emoção. Ela ajustou seu avental, escondendo o tremor em suas mãos. Ela não estava tremendo de medo de Philip. Ela estava tremendo porque ela precisava do dinheiro e ela estava aterrorizada que este trabalho não duraria. Era seu 3º emprego em 6 meses. Quando você está tentando desaparecer, ficar em um lugar por muito tempo é uma sentença de morte. Mas as gorjetas no lírio eram em dinheiro, e ninguém pedia sua identidade. Esta noite, a vibe no restaurante era diferente. Pesada. O ar parecia carregado, como os momentos antes de uma tempestade estourar. Começou quando os SUVs pretos pararam do lado de fora. 3 deles Cadillac. Escalades blindados com janelas fumê mais escuras que um céu à meia-noite. A porta se abriu e a temperatura na sala pareceu cair 10 graus. Adrian Cross entrou. Liam congelou perto do posto de serviço. Ela já tinha visto homens ricos antes, bilionários da tecnologia, magnatas imobiliários, políticos. Mas Adrian Cross era diferente. Ele não andava como um homem que possuía dinheiro. Ele andava como um homem que possuía a cidade. Ele era alto com ombros largos que esticavam contra um terno, sob medida cinza-carvão. Seu cabelo era escuro, penteado para trás, e seus olhos eram da cor do aço, frios, calculistas e totalmente desprovidos de calor. Ele estava ladeado por 4 homens. 2 eram claramente músculos, pescoços tão grossos quanto troncos de árvores, escaneando a sala com intensidade paranoica. Os outros 2 eram mais velhos, conselheiros, talvez. Sr. Cross. Philip praticamente derreteu em uma poça de obsequiosidade. Sua mesa usual está pronta. A alcova privada. Adrienne não olhou para ele. Ele apenas assentiu, seu olhar varrendo a sala, dissecando cada rosto, cada saída. Por um breve segundo, seus olhos pousaram em Liam. Ela sentiu um choque de eletricidade percorrer sua coluna. Um aviso primal. Então ele desviou o olhar, dispensando-a como parte da mobília. Garçonete! Um dos guarda-costas grunhiu enquanto eles se sentavam. Água agora! Liam pegou a jarra. Sim, senhor. Enquanto ela se aproximava da mesa, ela manteve a cabeça baixa, empregando a técnica que ela havia aperfeiçoado ao longo dos últimos 3 anos. Seja invisível. Seja nada. Ela despejou a água com uma mão firme. Os homens estavam falando em tons abafados, mas a audição de Liam era aguçada. Remessa dos docas estava leve, Adrian. Alguém desviando. Um dos homens mais velhos sussurrou. Eu sei.
A voz de Adrienne era um ronco baixo, suave como o uísque envelhecido, mas com uma borda perigosa. Nós os encontraremos, e quando o fizermos, quero que eles sirvam de exemplo. Liam colocou um copo e seu pulso acidentalmente roçou na manga de Adrienne. Ele se encolheu, sua mão disparando para agarrar o pulso dela. Sua pegada era como ferro. Liam ofegou, quase deixando cair a jarra. Os guarda-costas se levantaram pela metade de seus assentos, mãos movendo-se para seus casacos. Adrienne olhou para ela, seus olhos se estreitando. Ele olhou para a mão dela, especificamente para os calos na palma, e a fraca, irregular cicatriz descendo pelo dedo indicador. Não era a mão de uma garçonete. Era a mão de alguém que havia trabalhado, lutado ou sobrevivido a algo terrível. Desculpe, Liam sussurrou, coração martelando contra suas costelas. Eu não quis. Adrienne manteve seu olhar por um longo e desconfortável segundo. Então ele a soltou. Cuidado. Sim, senhor. Ela recuou para a cozinha, sua respiração vindo em ofegos curtos. Estúpida. Estúpida. Ela murmurou para si mesma. Ela precisava ser invisível, e ela tinha acabado de fazer o homem mais perigoso da sala tocá-la. Ela não sabia então que ser notada por Adrian Cross estava prestes a ser o menor de seus problemas. 1 hora passou. O restaurante encheu. O tilintar de talheres e o zumbido da conversa geralmente acalmavam Liam, mas esta noite o nó em seu estômago não se soltava. Ela estava perto do bar contando suas gorjetas quando a porta da frente abriu novamente. Desta vez não havia SUVs, nenhuma fanfarra, apenas 4 homens em longos casacos de trincheira entrando, sacudindo a chuva. Eles não esperaram para se sentar. Eles não olharam para Philip. Liam franziu a testa. Eles se moveram em uma formação que ela reconheceu, uma cunha em diamante, militar ou mercenária. Seus olhos se desviaram para os casacos deles. Eles estavam desabotoados na parte inferior, permitindo fácil acesso à cintura, e eles estavam andando direto para a alcova privada. Adrian. Liam olhou em direção à alcova. Adrian estava rindo de algo. Um de seus homens disse, um raro momento de guarda baixa. Seus guarda-costas estavam distraídos, um checando seu telefone, o outro sinalizando para a conta. Os 4 homens de casaco aceleraram. O tempo parecia desacelerar para Liam. Era uma sensação que ela se lembrava de antes. O mundo se transformou em xarope. Sons ficaram abafados, detalhes ficaram hipernítidos. Ela viu o homem da frente alcançar seu casaco. Ela viu o brilho de metal preto fosco. Um supressor. Arma. Liam gritou, a palavra rasgando sua garganta antes que ela pudesse pará-la. O grito estilhaçou o ambiente do restaurante. A cabeça de Adrienne estalou para cima. Seus guarda-costas reagiram, mas eles eram muito lentos. Eles estavam gordos de complacência. Tip, tip. 2 tosses suaves das pistolas suprimidas. O guarda-costas à esquerda deixou cair um buraco em sua testa. O da direita levou um tiro na garganta, gorgolejando enquanto ele caía sobre a mesa, espalhando copos de vinho. O caos irrompeu. Gritos, pessoas mergulhando sob as mesas. Os outros 2 homens na mesa de Adrienne recuaram, mas os assassinos eram profissionais. Eles se espalharam, criando uma caixa de morte. Adrienne virou a pesada mesa de carvalho, usando-a como um escudo. Ele estava se movendo rápido, alcançando uma arma que não estava lá. Ele tinha deixado seu casaco na porta. Ele estava desarmado, encurralado. O assassino líder, um homem com uma cicatriz correndo pela sua sobrancelha, passou por cima do guarda-costas morto. Ele chutou a mesa, forçando Adrian para trás contra a parede. Não havia para onde ir. Adrian Cross, o rei de Seattle, olhou o assassino nos olhos. Ele não implorou. Ele apenas olhou fixamente. Acabou, Cross. O assassino zombou levantando sua arma. Os Volkovs mandam seus cumprimentos. Liam estava agachada atrás do posto de serviço a 10 pés de distância. Seu cérebro gritou para ela correr.
Corra, Liam, pela porta dos fundos para o beco. Desapareça novamente. Mas seu corpo a atraiu. Ela viu a arma no chão. Ela tinha escorregado do casaco do guarda-costas morto uma Glock 19. Estava a 5 pés de distância. O dedo do assassino apertou o gatilho. Liam não pensou. O instinto assumiu o volante. A memória muscular perfurada nela por um pai que ela tentou esquecer. Ela investiu. Ela deslizou pelo chão polido de joelhos, o atrito queimando através de suas calças jeans. Sua mão bateu no punho da Glock. Parecia frio, pesado e familiar. Ei! Ela gritou. O assassino virou a cabeça apenas uma fração. Liam não hesitou. Ela não fechou os olhos. Ela levantou a arma, segurou-a com as 2 mãos e exalou. Bang, bang, bang. 3 tiros ensurdecedores no espaço fechado. O primeiro tiro atingiu o assassino no ombro, girando-o. O segundo o atingiu no peito. O terceiro o pegou no pescoço. Ele caiu como uma pedra. Os outros 3 assassinos se viraram para ela, choque pintado em seus rostos. Eles não esperavam que a garçonete fosse uma jogadora. Abaixe-se! Liam gritou para Adrian. Adrienne caiu de bruços assim que as balas mastigaram a parede onde sua cabeça tinha estado. Liam rolou para trás do balcão, vidro estilhaçando acima dela enquanto os assassinos abriam fogo. Quem diabos é esta garota? Um deles gritou, matem-na, matem os 2. Liam checou o carregador. 12 balas restantes. Ela olhou pela sala. Adrienne estava preso atrás da mesa virada, olhando para ela com uma expressão de absoluto desconcerto. Jogue-me uma arma, Adrienne rugiu para ela. Estou um pouco ocupada, Liam gritou de volta, aparecendo para disparar 2 tiros de supressão, forçando os assassinos a se abaixarem atrás de um pilar. A cozinha, ela gritou. Vá para a cozinha. Não vou sem você, Adrienne gritou. Por quê? Você quer morrer aqui? Um dos assassinos flanqueou à esquerda. Liam viu o movimento no reflexo da máquina de café expresso. Ela girou, atirando cegamente na esquina. Um grito de dor disse a ela que ela tinha acertado. Mova-se, Cross! Ela comandou. Era a voz de uma soldada, não de uma serva. Adrienne não argumentou. Ele correu para as portas da cozinha. Liam forneceu fogo de cobertura, andando o gatilho, mantendo os 2 atiradores restantes imobilizados. Assim que Adrian arrombou as portas de batente, Liam ejetou o carregador, verificou a câmara, um restante, enfiou o carregador de volta e correu atrás dele. Ela arrombou a cozinha. Cozinheiros e lavadores de louça estavam encolhidos nos cantos. Adrienne estava pegando um monte de facas da tira magnética na parede. Porta dos fundos. Liam ofegava, sua adrenalina no pico. Beco leva a quinta. Menos tráfego. Adrienne olhou para ela. Realmente olhou para ela pela primeira vez. Ele viu a maneira como ela segurava a arma, dedo fora do gatilho até estar pronta, ombros retos, olhos escaneando as saídas. Quem é você? Ele perguntou sem fôlego. A garota que acabou de salvar sua bunda. Liam retrucou. Agora se mova. Eles chutaram a porta dos fundos e se derramaram no beco chuvoso. O ar frio os atingiu como um tapa. Meu carro está lá na frente, Adrienne disse blindado. Eles terão a frente coberta, Liam disse, agarrando o braço dele e puxando-o em direção às lixeiras. Precisamos desaparecer agora. Desaparecer? Eu não corro, querida. Eu luto. Você tem uma faca. Eles têm semiautomáticas. Faça as contas, Einstein. De repente, a porta da cozinha lá atrás dele se abriu. Os 2 assassinos restantes irromperam. Lá Liam levantou a arma, mas o ferrolho clicou para trás. Engasgo. Droga. Ela puxou o ferrolho, desobstruindo o engasgo de stovepipe com um movimento fluido que fez os olhos de Adrienne se arregalarem. Ela atirou 2 vezes, forçando os homens de volta para dentro da porta. Vão agora. Eles correram pelo beco, chapinhando pelas poças,
os sons de sirenes uivando à distância. Liam o conduziu por um labirinto de ruas secundárias que ela conhecia de cor. Rotas que ela tinha memorizado para exatamente este tipo de pior cenário. Eles não pararam até estarem a 4 quarteirões de distância, amontoados na sombra de uma garagem de estacionamento condenada. Ambos estavam ensopados até os ossos, peitos ofegantes. Adrienne encostou-se à parede de tijolos, limpando chuva e sangue do rosto. Ele olhou para Liam. Ela estava checando a arma novamente, seu rosto uma máscara de intensa concentração. Você desobstruiu uma pane tipo 2 em menos de 1 segundo, Adrienne disse, sua voz baixa. Garçonetes não fazem isso. Liam olhou para ele. A adrenalina estava diminuindo, substituída pelo pavor frio da realidade. Ela tinha acabado de atirar em 3 homens. Ela tinha acabado de salvar um chefe da máfia. Seu disfarce não estava apenas queimado. Ele foi incinerado. Eu não sou apenas uma garçonete, ela sussurrou. Claramente. Adrienne se aproximou, invadindo seu espaço pessoal. Ele cheirava a colônia cara, pólvora e chuva. O perigo irradiando dele era palpável, mas também a gratidão. Você salvou minha vida. Eu te devo. Você não me deve nada, Liam disse, enfiando a arma na parte de trás de sua cintura. Eu só não queria ser baleada. Você eliminou 3 assassinos de aluguel treinados para evitar ser baleada. Adrienne sorriu maliciosamente. Uma coisa perigosa e torta. Acho que há mais do que isso. Ele estendeu a mão, sua mão roçando um cacho de cabelo molhado de seu rosto. Qual é o seu nome? Liam hesitou. Dizer a ele era perigoso, mas mentir para um homem como Adrian Cross era provavelmente pior. Liam, ela disse. Bem, Liam. Adrienne disse, olhando ao redor enquanto um sedã preto virava a esquina da rua, seus faróis varrendo sobre eles. Você está no jogo agora, quer você goste ou não. Liam observou o carro se aproximar. É seu. Não. O rosto de Adrienne endureceu. Esse é o reforço. O carro parou bruscamente. A janela desceu. Não era a polícia. Eram os mesmos homens do restaurante. Corra, Liam disse. Mas desta vez Adrienne agarrou a mão dela. Não, nós lutamos. O sedã preto não apenas parou. Ele espreitou para frente, os pneus rangendo sobre o vidro quebrado e os detritos do beco. A janela do passageiro desceu, revelando o cano de uma submetralhadora. Uma Heckler & Koch MP5. Abaixe-se! Adrienne rugiu, tentando empurrar Liam para trás de um pilar de concreto. Mas Liam não se escondeu. Ela se moveu. Ela se afastou da parede, levantando a Glock 19 roubada com uma calma aterrorizante. Os faróis a cegaram, mas ela não piscou. Ela mirou não no atirador, mas no motorista. Crack, crack. O para-brisa aranhou instantaneamente. O sedã desviou violentamente para a esquerda, enquanto o motorista tombava sobre o volante. Peso morto puxando o carro para fora do curso. O veículo bateu em uma lixeira com um crunch metálico que sacudiu os ossos. O airbag se abrindo com uma nuvem de poeira branca. O atirador no banco do passageiro foi jogado para frente, sua cabeça batendo contra o painel. Mova-se! Liam gritou, agarrando a manga de Adrienne. Estamos correndo? Adrienne perguntou, olhando para o destroço fumegante. Não, Liam disse, correndo em direção ao carro batido. Nós estamos dirigindo. Ela abriu a porta do lado do motorista com um puxão. O homem morto caiu para fora no asfalto molhado. Ele era pesado, vestido com equipamento tático. Liam não se encolheu enquanto ela empurrava o corpo dele para o lado com o pé e pulava no banco do motorista. Entre! Ela gritou para Adrian. Adrienne hesitou por uma fração de segundo, atordoado pela pura impiedade da mulher no avental, manchado antes de mergulhar no banco do passageiro. Ele chutou o atirador grogue que estava tentando levantar sua MP5, enviando a arma tilintando para fora da porta aberta. Porta! Liam comandou. Adrienne bateu a fechada assim que Liam jogou o carro em marcha a ré.
Os pneus guincharam, fumegando contra o pavimento molhado, enquanto ela chicoteava o pesado sedã em um J-turn perfeito. Onde você aprendeu a dirigir assim? Adrienne agarrou o painel, seus nós dos dedos brancos. Escola de garçonetes? Algo assim. Liam cerrou os dentes, trocando as marchas. O motor rugiu. Um V8 modificado. Este não era um sedã padrão. Era um veículo de perseguição. Segure-se. Vamos ter companhia. Ela pisou no acelerador e o carro disparou do beco para a Quinta Avenida. Liam estava certa. Assim que eles atingiram a estrada principal, luzes azuis e vermelhas piscaram no espelho retrovisor. Mas não era a polícia. Era um SUV preto, idêntico aos que Adrian usava. Mas estes eram agressivos. Eles estavam abrindo caminho à força através do tráfego. Homens de Vulov. Adrienne rosnou, olhando para trás. Eles devem ter estado esperando no perímetro. Eles sabiam exatamente quando atacar. Você tem um vazamento, Liam disse, serpenteando pelo tráfego noturno de Seattle a 80 mph. Ela raspou o espelho lateral de um táxi estacionado, mas não diminuiu a velocidade. Um grande. Eu sei, Adrienne disse sombriamente. Ele alcançou o porta-luvas do carro roubado. Vamos ver o que esses amadores trouxeram para a festa. Ele puxou um carregador sobressalente para uma Sig Sauer e uma granada de flashbang. Jackpot. O SUV atrás deles avançou, tentando realizar uma manobra pitch para fazê-los rodar. Liam os observou no espelho, seus olhos se estreitando. Eles vão nos abalroar, Adrienne avisou. Deixe-os tentar, Liam sussurrou. Assim que o para-choque do SUV tocou o paralama traseiro deles, Liam pisou nos freios. Foi um movimento suicida. O SUV, viajando em alta velocidade, não conseguiu reagir a tempo. Ele bateu na traseira do sedã deles, mas Liam antecipou o impacto. Assim que ela sentiu o solavanco, ela fugiu do acelerador novamente. A mudança repentina de impulso fez com que o motorista do SUV supercorrigisse. O veículo maciço fez rabo de peixe, perdeu tração na estrada encharcada pela chuva e girou violentamente através de 3 faixas de tráfego, colidindo através de um abrigo de ponto de ônibus. Liam não olhou para trás. Ela fez uma curva acentuada à direita em uma rua lateral estreita, matando os faróis para desaparecer na escuridão. Ela dirigiu por mais 20 minutos, pegando uma rota convoluta, projetada para sacudir qualquer seguidor, dando voltas em garagens de estacionamento, voltando em ruas de mão única e, finalmente, indo em direção ao distrito industrial de Sodo. A adrenalina no carro era grossa o suficiente para ser saboreada. Adrienne observou o perfil dela na luz fraca do painel. Ela era bonita, sim, maçãs do rosto altas, uma mandíbula afiada, cabelo bagunçado caindo de seu coque. Mas foi seu foco que o cativou. Ela era uma máquina. Estacione aqui, Adrienne disse, apontando para um lote de armazém isolado. Tenho uma casa segura por perto. Não, Liam disse, sua voz tremendo ligeiramente agora que o perigo imediato havia passado. Nenhuma casa segura. Se você tem um vazamento, suas casas seguras estão comprometidas. Eles estarão esperando por você. Adrienne pausou. Ela estava certa. Se eles sabiam seu horário no restaurante, eles sabiam seu portfólio imobiliário. Então, para onde estamos indo? Liam virou o carro em uma rua sem saída ladeada por velhos edifícios de tijolos e escadas de incêndio enferrujadas. Ela parou em uma pesada porta de aço coberta de grafite. Meu lugar, ela disse matando o motor, é o último lugar na Terra onde alguém procuraria por Adrian Cross. Ela se virou para olhá-lo. Seus olhos estavam escuros, exaustos e guardados. Mas se você não gostar, você pode ir embora. Adrienne olhou para os arredores sombrios, então de volta para a mulher que tinha acabado de salvar sua vida 2 vezes em menos de 1 hora. Um sorriso lento se espalhou pelo seu rosto. Lidere o caminho, Liam. O apartamento de Liam era um contraste marcante com o luxo ao qual Adrian estava acostumado. Era um loft estúdio em um edifício canário convertido.
Os pisos eram de concreto exposto, as paredes eram de tijolo e a mobília era esparsa, um colchão no chão, uma única poltrona e uma mesa coberta de peças mecânicas. Não havia fotos, nem bibelôs pessoais. Parecia menos uma casa e mais um local de preparação temporário. Adrienne entrou, seus caros sapatos de couro italiano clicando no concreto. Ele se encolheu, agarrando seu lado. Ele não tinha sido baleado, mas o impacto da virada da mesa e do acidente de carro tinha machucado costelas. Sente-se. Liam apontou para a poltrona. Ela trancou a porta, engatilhando 3 ferrolhos pesados que pareciam pertencer a um cofre de banco. Ela foi para uma pequena cozinha e tirou um kit de primeiros socorros. Não era uma caixa de farmácia. Era um kit de trauma militar. Torniquetes, gases coagulantes, kits de sutura. Adrienne a observou enquanto ela se ajoelhava ao lado dele. Belo apartamento, muito minimalista. Você recebe visitas frequentemente? Cale a boca, Liam disse. Mas não havia calor nisso. Ela desabotoou sua jaqueta de terno e camisa arruinadas para verificar suas costelas. Seus dedos estavam frios contra sua pele. Apenas hematomas, ela murmurou. Você vai viver. Ela se levantou e foi até a pia para lavar o resíduo de pólvora de suas mãos. Adrienne observou a água ficar cinza. Então, Adrienne disse, sua voz caindo 1/8, perdendo a beira brincalhona. Você vai me dizer quem você é, ou eu terei que fazer minha equipe de segurança rodar suas impressões digitais assim que eu conseguir um sinal? Liam congelou. Ela desligou a torneira e encostou-se ao balcão, de frente para ele. A distância entre eles parecia carregada. Meu nome é Liam, ela disse. Liam quem? Apenas Liam. Adrian levantou-se, ignorando a dor em suas costelas. Ele avançou em direção a ela, fechando a lacuna. Ele era um homem grande, imponente, acostumado à intimidação. Mas Liam não se encolheu. Ela manteve o olhar dele, seu queixo inclinado para cima desafiadoramente. Uma garçonete que manuseia uma Glock 19 como um Navy SEAL, Adrienne listou, marcando pontos em seus dedos, que desobstrui um engasgo de stovepipe em menos de um segundo, que sabe como executar um J-turn e uma fuga por manobra pit, e que guarda um kit de trauma em sua cozinha ao lado do cereal. Ele parou a centímetros dela. Ele a encurralou contra o balcão, colocando suas mãos em ambos os lados de seus quadris. Ele não a estava machucando, mas ele a estava encurralando. Quem te enviou, Liam? Ele sussurrou, seu rosto perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor de sua respiração. Você é uma planta? Os Vulovs te enviaram para se aproximar de mim? Uma armadilha de mel? Liam soltou uma risada aguda e amarga. Se eu estivesse trabalhando para Folof, você estaria morto naquele beco. Eu tinha uma arma. Você tinha uma faca de cozinha. Use sua cabeça, Cross. Então quem? Adrienne exigiu, seus olhos procurando os dela, procurando por uma mentira. Você é muito boa para ser uma ninguém. Liam desviou o olhar, olhando para uma rachadura na parede de tijolos. Meu pai estava no negócio. A máfia? Não, Liam disse suavemente. Contratação privada, segurança de alto risco. Ele trabalhou para Blackwater, então se tornou independente. Ele me ensinou a atirar antes que eu pudesse andar de bicicleta. Ele me ensinou a dirigir antes que eu pudesse alcançar os pedais. Ele disse que o mundo era um lugar perigoso e eu precisava estar pronta. Onde ele está agora? A expressão de Liam endureceu. Um lampejo de dor cruzou seus olhos, cru e profundo. Morto. 2 anos atrás, um trabalho deu errado em Beirute. Ou isso é o que eles me disseram. Adrienne a estudou. Ele era um mestre em ler pessoas, em farejar engano. Ela estava dizendo a verdade. Ele podia ver o luto, a raiva não resolvida. Ela era uma soldada sem guerra, uma protetora sem um principal. Então você está se escondendo, Adrienne deduziu, de seus inimigos. Algo assim. Liam o empurrou, precisando de espaço. Eu queria uma vida tranquila. Eu queria servir café e me preocupar com o aluguel,
não com trajetórias de bala. Mas então você entrou. Ela foi até a mesa e pegou a arma que ela tinha roubado do assassino. Ela ejetou o carregador e começou a desmontar a arma, seus movimentos mecânicos e suaves. Você me salvou, Adrienne disse, virando-se para observá-la. Por quê? Liam olhou para as peças da arma. Porque eu vi o olhar nos olhos daquele assassino. Eu já vi isso antes, e eu odeio valentões. Adrienne riu. Um som escuro e rico. Eu fui chamado de muitas coisas. Um valentão é novo. A maioria das pessoas me chama de monstro. Você provavelmente é, Liam disse, remontando o ferrolho com um claque agudo. Mas esta noite você foi a vítima, e eu não deixo vítimas morrerem sob minha vigilância. Ela olhou para ele. Você disse que há um vazamento. Quem sabia que você estava no lírio dourado esta noite? O rosto de Adrienne ficou frio. A brincadeira desapareceu. Apenas meu círculo íntimo, meu conselheiro, Silas, meu chefe de segurança, Damon e meu irmão Julian. Julian? Liam testou o nome. Aquele que administra suas operações de transporte. Sim. Como você sabe disso? Eu leio os jornais. Liam mentiu. Ela sabia porque seu pai tinha arquivos sobre todos os principais jogadores. Se eles sabiam que você estava lá, um deles te vendeu. Adrienne tirou um burner phone do bolso. Preciso fazer uma ligação. Tenho uma equipe secundária. Fantasmas. Homens que não estão na folha de pagamento oficial. Preciso saber quem ordenou o ataque. Espere, Liam disse, caminhando até ele. Ela enfiou a mão no bolso e puxou um pedaço de papel amassado que ela tinha roubado do colete do motorista morto. Antes de você ligar para alguém, olhe isso. Adrienne pegou o papel. Era uma impressão de um mapa digital, uma rota. Mas não era uma rota para o restaurante. Era uma rota para um armazém nas docas. Esta é a rota para minha remessa esta noite, Adrienne percebeu, seus olhos se arregalando. Aqui estava leve. Eles não queriam apenas te matar, Liam disse, sua voz caindo para um sussurro. Eles queriam te distrair enquanto eles atingiam sua cadeia de suprimentos. Isso é um golpe, Adrian. Alguém está tomando seu trono. Adrian amassou o papel em seu punho. Suas veias saltaram em seu antebraço. A traição estava picando, mas a raiva o estava alimentando. Silas, ele sibilou. Ele foi quem organizou a logística para o embarque. Ele me disse para ir ao restaurante para relaxar porque eu parecia estressado. Silas, Liam assentiu. Aquele com os óculos. Sempre parece que ele está cheirando algo ruim. É ele. Adrienne olhou para Liam. A dinâmica havia mudado. Ela não era mais apenas uma salvadora. Ela era um ativo, uma parceira. E olhando para ela agora com graxa na bochecha e uma arma na mão, ele sentiu um puxão de atração tão forte que o aterrorizou. Preciso ir para as docas, Adrienne disse. Preciso interceptar aquela remessa e pegar Silas em flagrante. Se eu aparecer vivo, todo o plano dele desmorona. Você não pode ir sozinho, Liam disse. Você não tem apoio. Seus homens regulares estão provavelmente comprometidos ou mortos. Eu não tenho escolha. Sim, você tem. Liam suspirou, pegando a Glock e enfiando-a na parte de trás de seus jeans. Ela pegou uma jaqueta de couro da cadeira e a jogou sobre si. Você, Adrienne, levantou uma sobrancelha. Você quer ir para a guerra com a máfia de Seattle? Você acabou de dizer que queria uma vida tranquila. Liam caminhou até a porta e destrancou os ferrolhos. Ela olhou para ele, um sorriso perigoso brincando em seus lábios. Eu queria, ela disse, mas você destruiu meu restaurante. E honestamente, eu estava ficando entediada de servir água. Ela abriu a porta. Vamos matar um traidor, Sr. Cross. Adriana observou sair. Ele percebeu naquele momento que estava em apuros. Não dos assassinos ou Silas ou dos Vulovs. Ele estava em apuros porque estava se apaixonando pela garçonete, que segurava uma arma melhor do que ela segurava uma bandeja. O porto de Seattle era um labirinto extenso de contêineres de aço, guindastes imponentes e sombras profundas, tudo escorregadio com a chuva incessante.
Era uma cidade dentro de uma cidade governada por suas próprias leis, e esta noite era uma zona de guerra. Liam estacionou o sedã roubado atrás de uma cerca de arame farpado enferrujada a meia milha do Cais 54. Ela matou as luzes instantaneamente. A chuva tamborilava ritmicamente contra o teto, um contraste marcante com o silêncio dentro do carro. Armazém 4, Adriane disse, espiando pelo para-brisa. Sua voz estava tensa, raiva controlada borbulhando logo abaixo da superfície. É onde o carregamento está sendo registrado. Se Silas estiver vendendo, ele estará lá. Liam alcançou o banco de trás e pegou uma chave de roda. Não era muito, mas era uma arma secundária. Ela checou a Glock uma última vez. 7 balas restantes. Não podemos entrar atirando, Adrian. Isso tem que ser cirúrgico. Eu não faço cirúrgico, Adriane rosnou, checando sua própria arma roubada, um revólver de cano curto que ele tinha tirado do porta-luvas do carro de perseguição. Eu faço barulhento. Barulhento te mata, Liam rebateu, virando-se para encará-lo. O fraco poste de rua lá fora lançava sombras em seu rosto, destacando a feroz determinação em seus olhos. Você é o rei de Seattle, certo? Haja como um general, não um bandido. Nós nos infiltramos, nós avaliamos, nós atacamos quando temos a vantagem. Adriane a encarou. No caos da noite, ele não tinha apreciado totalmente o quão imponente ela era. Ela não estava pedindo permissão. Ela estava dando ordens e, pela primeira vez em sua vida, Adriane Cross estava inclinado a ouvir. Certo, ele concedeu, um sorriso malicioso tocando seus lábios. Lidere o caminho, general. Eles se moveram pelas sombras dos contêineres de transporte como fantasmas. Liam tomou a frente, movendo-se com uma graça fluida e praticada que traía anos de treinamento de alto nível. Ela sinalizou com gestos de mão. Pare! Limpo! Avance! Que Adriane instintivamente entendeu. Eles alcançaram o perímetro do armazém 4. 2 guardas estavam postados na porta rolante principal, fumando cigarros sob o beiral para se manterem secos. Eles estavam armados com rifles de assalto pendurados preguiçosamente sobre os ombros. Homens de Volkov, Adriane sussurrou, reconhecendo as tatuagens em seus pescoços. Russos? Silas realmente me vendeu para a concorrência. 2 alvos, Liam sussurrou de volta. Eu posso pegar o da esquerda. Você consegue o da direita sem uma arma? Improvise. Liam se moveu primeiro. Ela pegou um parafuso solto do chão e o jogou contra uma lixeira de metal a 20 pés de distância. Clang! Ambos os guardas viraram a cabeça bruscamente em direção ao barulho. O que foi isso? Um murmurou em russo. Provavelmente um rato, o outro respondeu. Rato grande, o primeiro disse, afastando-se da porta para investigar. Assim que eles se separaram, Liam se moveu. Ela surgiu da escuridão, fechando a distância para o guarda restante em 3 passos silenciosos. Antes que ele pudesse levantar seu rifle, ela o pistolou na têmpora. Ele se dobrou sem um som. Simultaneamente, Adrian atacou o segundo guarda. Ele não tinha a finesse de Liam, mas ele tinha poder bruto. Ele agarrou o homem pela parte de trás de seu colete tático e o jogou de cara na lateral do container de transporte. O baque oco era nauseante. Adrian arrastou o homem inconsciente para as sombras e o despojou de seu rifle. Uma AK-74U. Ele checou o carregador. Carregador cheio. Agora estamos falando. Não fique arrogante, Liam sibilou, arrastando o outro corpo para fora da vista. Eles escorregaram para dentro do armazém por uma porta de serviço lateral. O interior era cavernoso, iluminado por luzes de sódio zumbindo que lançavam um brilho amarelo doentio sobre tudo. No centro do chão, cercado por paredes de caixas empilhadas, havia uma reunião. Silas estava lá. Adrian sentiu seu sangue ferver. Silas tinha sido a mão direita de seu pai.
E então seu ele era um homem em quem Adrian tinha confiado sua vida, seu dinheiro e seus segredos. E lá estava ele, em pé em um impermeável sob medida, apertando as mãos com Viktor Vulov, o brutal patriarca do sindicato russo. As raízes estão todas verificadas, Silas estava dizendo, sua voz ecoando no espaço. Horários da alfândega, turnos de patrulha e os códigos para cruzar seus cofres privados. Está tudo nesta unidade. Ele segurou um pendrive prateado. Viktor Vulov riu, um som rouco e profundo. E Cross, ele está morto? Meus homens no restaurante confirmaram o golpe. Silas mentiu suavemente. Ele se foi. Seattle é nossa para fatiar, Victor. Adrienne saiu de trás da pilha de caixas. Ele não levantou a voz. Ele não precisava. Você sempre foi um péssimo mentiroso, Silas. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Silas girou, seu rosto perdendo a cor. Os olhos de Viktor Vulov se arregalaram e sua mão foi para seu cinto. Adrian! Silas gaguejou, parecendo que estava vendo um fantasma. Mas o relatório prematuro, Adrienne disse, caminhando para a luz. A AK-74U casualmente segurada em seu quadril. Você vendeu minha cidade por um pendrive, Silas. Eu pensei que você tinha mais ambição. Matem-no, Vulov rugiu. O armazém irrompeu. Homens de Volkov, 6 deles espalhados pelo perímetro, abriram fogo. Balas faíscas no chão de concreto e pingaram contra caixas de metal. Adrian mergulhou para a direita, rolando atrás de uma empilhadeira. Ele revidou o fogo. A AK latia no alto, derrubando um atirador na passarela acima. Liam já estava se movendo. Ela não mergulhou. Ela escalou. Ela subiu em uma pilha de paletes, ganhando a posição elevada. De seu poleiro, ela tinha uma linha de visão clara sobre os guarda-costas de Falov. Ela respirou. Enviou um aperto em massa. Ela derrubou 2 homens em rápida sucessão. O elemento surpresa era sua única armadura. Silas está correndo! Liam gritou, avistando o traidor correndo em direção ao escritório traseiro. Me cubra! Adrian gritou. Ele saiu da cobertura, correndo pelo chão aberto em direção às escadas do escritório. Balas mastigaram o chão em seus calcanhares. Liam forneceu fogo supressivo, sua mira mortalmente precisa, forçando os russos restantes a manterem suas cabeças baixas. Um dos russos apareceu com uma espingarda, mirando nas costas expostas de Adrienne. Liam não tinha um tiro claro no homem, apenas em uma corrente pesada, suspendendo uma caixa de peças de motor acima dele. Ela mudou sua mira e atirou no mecanismo de liberação do guincho. A corrente estalou. A caixa despencou. O russo olhou para cima bem a tempo de gritar antes que 2 toneladas de aço o esmagassem. Belo tiro! Adrienne gritou, chutando a porta do poço da escada do escritório, mas quando Liam se virou para seguir, uma bala roçou seu braço. Ela sibilou de dor, a picada quente fazendo-a quase deixar cair sua arma. Ela tropeçou, caindo dos paletes para o chão de concreto, rolando para absorver o impacto. Liam! Adrienne rugiu, parando nas escadas. Vá! Ela gritou, agarrando seu bíceps sangrando. Pegue Silas, eu posso contê-los. Adrienne olhou para ela, sangrando, feroz e totalmente magnífica, e fez uma escolha. Ele se virou e subiu as escadas furiosamente. Ele mataria Silas e então ele queimaria este mundo inteiro por ela. O escritório dava para o chão do armazém através de uma parede de vidro manchado de sujeira. Silas estava freneticamente tentando destrancar a porta de saída dos fundos, tateando com suas chaves. Sua compostura se quebrou. A porta atrás dele explodiu para dentro. Silas girou, pressionando suas costas contra a porta de saída, deixando cair as chaves. Adrian Cross estava na moldura quebrada, o rifle de assalto sumido, seu peito ofegante. Ele parecia um demônio surgindo do abismo. Terno rasgado, coberto de poeira e sangue, olhos queimando com um fogo azul frio. Fim da linha, Silas.
Adrienne disse, sua voz terrivelmente calma. Adrian, por favor. Silas levantou as mãos, o pendrive tremendo em sua pegada. Não era pessoal. Era negócio. Você estava levando a família à ruína. Você estava tentando se tornar legítimo. Os homens estavam infelizes. Os homens eram ricos, Adrienne corrigiu, aproximando-se. Você era quem estava infeliz. Você sentia a falta dos velhos tempos. O sangue, o caos. Os Vulovs me ofereceram proteção. Silas implorou. Podemos fazer um acordo. Pegue a unidade. Eu vou deixar o país. Você nunca mais me verá. Adrian parou a 3 pés dele. Ele olhou para o homem que o tinha ensinado a dar um nó na gravata, a servir uísque, a comandar um império. Você tentou me matar em um restaurante cheio de civis. Adrienne disse suavemente. Você colocou um ataque em mim enquanto eu estava jantando. E você arrastou uma mulher inocente para isso. A garçonete, Silas zombou, um lampejo de sua antiga arrogância retornando. Ela não é ninguém, Adrian. Dano colateral. Por que você se importa? Porque ela tem mais honra em seu dedo mindinho do que você tem em seu corpo inteiro. Os olhos de Silas voaram para a mesa. Havia um abridor de cartas lá, um movimento desesperado e estúpido. Ele investiu. Adrienne nem se encolheu. Ele pegou o pulso de Silas no ar, torcendo-o até que o osso estalasse com um craque molhado. Silas gritou, derrubando a lâmina. Adrienne o jogou contra a parede de vidro. O impacto arranhou a janela. Ele segurou Silas pela garganta, levantando seus pés do chão. Quem mais? Adrian exigiu. Volkov é o músculo. Você é o rato. Mas quem financiou isso? Vulov não tem o capital para comprar minhas rotas de transporte. Silas ofegou por ar, seu rosto ficando roxo. Um sorriso malicioso torceu seus lábios. Você acha que sabe tudo? Silas sibilou. Você não sabe quem ela é. Adrienne congelou. O quê? A garota? Silas engasgou. Liam, esse não é o nome dela. É, Adrienne apertou seu punho. Do que você está falando? O pai dela, Silas sussurrou. Jack Reynolds, o mercenário. Você se lembra dele? Seu pai o contratou há 10 anos. A memória atingiu Adrian como um golpe físico. Jack Reynolds, o homem que seu pai tinha contratado para limpar uma bagunça no México. O homem que seu pai tinha traído e deixado para morrer para cobrir seus rastros. Ela não está aqui para te salvar, Silas riu, um som gorgolejante e hediondo. Ela está aqui para terminar o trabalho. O pai dela não conseguiu. A mente de Adrienne girou. Liam, uma planta? Não fazia sentido. Ela o salvou 2 vezes. Você está mentindo, Adrienne rosnou. Pergunte a ela, Silas sussurrou. Pergunte a ela sobre o trabalho de Beirute. Bang, o vidro atrás de Silas estilhaçou para dentro. Um único buraco de bala apareceu no centro da testa de Silas. Seus olhos se arregalaram, a luz se extinguindo instantaneamente. Ele caiu na pegada de Adrienne, morto antes de atingir o chão. Adrienne girou, soltando o corpo. De pé na porta estava Liam. Ela estava agarrando seu braço sangrando, seu rosto pálido, a Glock fumegando em sua mão. Ela tinha feito o tiro do outro lado da sala, passando a agulha por Adrian para matar Silas. Ele falou demais, Liam disse, sua voz tremendo ligeiramente. Adrienne olhou para o corpo morto de seu amigo mais antigo. Então para a mulher que o tinha acabado de salvar pela 3ª vez, mas o ar na sala tinha mudado. A confiança que tinha estado construindo estava agora fraturada pelas palavras moribundas de Silas. Você o ouviu? Adrienne perguntou, sua voz baixa. Liam abaixou a arma. Ela não olhou para ele. Ela olhou para o chão. Eu ouvi. É verdade? Adrienne passou por cima do corpo de Silas, caminhando em direção a ela. Seu nome é Reynolds? Liam olhou para cima. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas sua mandíbula estava cerrada. Sim. Você sabia quem eu era quando eu entrei no restaurante?
Sim. Adrienne sentiu um nó frio se formar em seu estômago. Você planejou isso? A emboscada? O resgate? Foi tudo um jogo para se aproximar de mim? Não. Liam deu um passo à frente, dor e desespero em sua voz. Eu não sabia sobre o ataque esta noite. Aquilo foi real. Eu estive te rastreando por 6 meses, Adrian. Eu queria olhar você nos olhos. Eu queria saber se você era o monstro que seu pai era. E Adrienne a desafiou. Eu sou. Eu não sei ainda, Liam sussurrou. Mas quando aquele atirador apontou sua arma para você, eu não vi um monstro. Eu vi um homem que estava sozinho, assim como eu. Sirenes começaram a uivar à distância. A polícia, a autoridade portuária, o tiroteio tinham atraído o calor. Temos que ir, Liam disse, voltando ao modo soldado. Os policiais vão fechar este lugar em 3 minutos. Adrienne ficou ali, dividido. Ele deveria matá-la. Ela era a filha de um inimigo. Ela tinha mentido para ele. Ela era uma ameaça. Mas então ele olhou para o sangue encharcando a manga dela. Sangue que ela tinha derramado por ele. Ele tomou sua decisão. A saída dos fundos, Adrienne disse passando por ela. Meu barco está atracado no cais 56. Você pode dirigir um barco? Liam soltou um suspiro que ela estava segurando. Eu posso dirigir qualquer coisa. Bom. Adrienne agarrou a mão boa dela, entrelaçando seus dedos pelos dela. A conexão era elétrica, perigosa e inegável. Porque ainda não terminamos. Vulov ainda está lá fora e precisamos ter uma conversa muito longa sobre seu pai. Eles correram pela porta dos fundos para a chuva, deixando os corpos e a traição para trás. Eles não eram mais apenas uma garçonete e um cliente. Eles eram parceiros ligados por sangue e segredos, correndo de cabeça em uma guerra que estava apenas começando. A lancha cortou as águas negras da Baía de Elliot, o rugido dos motores abafando as sirenes distantes. Adrienne estava ao leme, seu rosto iluminado pelas luzes do painel, sombrio e focado. Liam sentou-se perto da popa, enrolando uma bandagem em seu braço arranhado com os dentes e uma mão. Ela o observou. Ele não estava olhando para ela, mas ela podia sentir sua consciência dela, pesada e constante. Não podemos ir para minha cobertura, Adrienne gritou sobre o vento. Vulov terá o vigiado. Estamos indo para a velha fundição. Está fora dos registros. Liam terminou o nó e caminhou até ele, balançando com o ritmo do barco. Vulov não vai parar, Adrian. Ele pensa que você está morto. Mas assim que o corpo de Silas for encontrado, ele saberá que o golpe falhou. Ele vai queimar a cidade para te encontrar. Deixe-o tentar, Adrienne disse, seus nós dos dedos brancos no volante. Eu o matarei antes que ele tenha a chance. Com que exército? Liam desafiou. Somos apenas nós, 2 pessoas contra um sindicato. Adrian desligou o motor, deixando o barco flutuar para o recesso escuro de um cais abandonado. O silêncio foi súbito e ensurdecedor. Ele se virou para encará-la, a tensão entre eles finalmente estourando. Por que você não me atirou? Ele perguntou, sua voz áspera. No armazém, você tinha a arma. Você tinha o ângulo. Você poderia ter me matado e a Silas e terminado a vingança de seu pai. Liam olhou para suas mãos. Mãos que estavam manchadas com graxa e sangue seco. Meu pai era um mercenário, Adrian. Mas ele tinha um código. Ele não matava homens que o olhavam nos olhos e lutavam por seu povo. Você voltou por mim no restaurante e nas docas. Seu pai, ele deixou o meu para morrer em uma vala em Beirute. Você não me deixou. Ela olhou para cima, seus olhos ferozes. Eu não puno filhos pelos pecados de seus pais, a menos que eles provem que são os mesmos. Adrienne se aproximou, o espaço entre eles carregando com eletricidade. Ele estendeu a mão, seu polegar traçando a linha de sua mandíbula. E eu sou o mesmo? Não, Liam sussurrou. Você é pior. Meu pai nunca teria deixado uma garçonete dirigir seu carro de fuga. Um pequeno e genuíno sorriso tocou os lábios de Adrienne. Isso transformou seu rosto, tirando o amanhecer implacável e revelando o homem por baixo.
Ele se inclinou, sua testa apoiada contra a dela. Não estamos nos escondendo, Adrienne decidiu, sua voz baixa e perigosa. Vulov está celebrando esta noite. Ele está na Velvet Room. Ele pensa que é o novo rei de Seattle. Então Liam respirou. Então Adrienne recuou, puxando uma lona de uma caixa na parte de trás do barco. Por baixo havia um esconderijo de armas, suprimentos de emergência que ele guardava para cenários apocalípticos. Vamos estragar a festa. __. A Velvet Room era a joia da coroa do distrito russo. Era barulhento, banhado em neon vermelho e cheio de fumaça e vodka cara. Viktor Vulov sentou-se no camarote VIP, com vista para a pista de dança, um charuto em uma mão e um copo de champanhe na outra. A nova era, Vulov gritou, levantando seu copo. Seus inquilinos esquerdos aplaudiram, rindo, bêbados de poder e licor. A música estava batendo, um baixo pesado que chacoalhava as costelas. Ninguém ouviu os seguranças da frente caírem lá fora. Ninguém notou as duas figuras andando pela porta da frente, até que a música de repente cortou. O silêncio ondulou pelo clube. Adrian Cross estava no centro da pista de dança. Ele tinha se arrumado. Ele usava uma camisa preta nova dos suprimentos do barco, mangas arregaçadas para revelar seus antebraços. Ele parecia calmo, terrivelmente calmo, e ao lado dele estava Liam. Ela usava seus jeans rasgados e a jaqueta de couro, seu cabelo solto e selvagem. Ela não parecia uma garçonete. Ela parecia uma valquíria. Viktor, Adrienne chamou, sua voz projetando-se facilmente para a varanda VIP. Você está sentado na minha cadeira. Vulov congelou. O charuto caiu de sua boca. Cross? Você é um fantasma. Eu sou pior, Adrienne disse. Eu sou o senhorio. E você está sendo despejado. O rosto de Volkov se torceu em um rosnado. Ele estalou os dedos. Matem-nos. Matem os dois. A varanda irrompeu com movimento. Os homens de Volkov sacaram suas armas. Agora, Adrienne gritou. Liam se moveu. Ela não correu para se abrigar. Ela correu para a ofensiva. Ela deslizou pela pista de dança polida, virando uma pesada mesa de carvalho de lado para criar uma barricada assim que a primeira saraivada de balas mastigou a madeira. Adrienne saltou sobre o balcão, empunhando duas pistolas suprimidas. Ele apareceu, atirando com precisão implacável. 1, 2, 3. 3 atiradores na varanda caíram. Liam puxou a submetralhadora, uma MP5, de debaixo de sua jaqueta. Ela a apoiou na mesa e desencadeou uma rajada controlada de fogo, imobilizando os guardas na escadaria. Flanqueios! Folk gritou, encolhendo-se atrás de seus guarda-costas. 3 homens correram as escadas, tentando chegar à pista de dança. Liam os viu. Ela não hesitou. Ela jogou uma granada de flashbang, um dos últimos presentes do carro de perseguição alto no ar. Bang! A luz branca ofuscante queimou as retinas de todos que estavam de frente para as escadas. Os homens gritaram, agarrando seus olhos. Adrian surgiu de trás do balcão. Ele se moveu como água, fluido e mortal. Ele subiu as escadas 2 degraus de cada vez, passando por cima dos homens cegos, desarmando-os com brutal eficiência. Ele alcançou a seção VIP. Vulov estava tentando sair pela saída dos fundos, empurrando seus próprios homens para fora do caminho. Ele era um covarde, mascarado como um rei. Viktor Adrian rugiu. Folk girou, puxando uma Desert Eagle banhada a ouro de sua cintura. Ele a levantou, mirando no peito de Adrienne. Crack! Um único tiro soou, mas Adrienne não tinha atirado. Vulov olhou fixamente, um pequeno buraco vermelho aparecendo em seu ombro direito. Ele largou a arma, uivando de dor. Adrienne olhou para baixo. Liam estava de pé no balcão do bar abaixo, a Glock 19 estendida, fumaça enrolando do cano. Ela tinha feito o tiro de 50 pés de distância através do caos para salvá-lo.
Ele abaixou a arma e lhe deu um aceno. Sua vez. Adrienne caminhou até Vulov, que estava agarrando seu ombro sangrando, recuando no tapete felpudo. Por favor. Vulov ofegou. Eu posso te pagar. Eu tenho milhões. Eu vou deixar Seattle. Eu juro. Adrian chutou a arma dourada para longe. Ele agarrou Volkov pelas lapelas de seu terno e o arrastou para a grade da varanda. Abaixo, os frequentadores do clube que não tinham fugido estavam assistindo com pavor aterrorizado. Você tentou me matar, Adrian disse, sua voz fria como gelo. Eu posso perdoar isso. É negócio. Ele se inclinou mais perto. Mas você tentou matar a mulher que salvou minha vida. E isso é pessoal. Quem é ela? Vulov chorou. Quem é ela? Adrienne olhou para Liam. Ela estava recarregando seu carregador, calma em meio à carnificina. A rainha de espadas de pé nos destroços da casa de cartas. Ela é a parceira que você nunca viu chegando. Adrienne disse. Ele jogou Vulov por cima da grade. O chefe russo caiu na cabine do DJ abaixo em uma chuva de faíscas e equipamentos quebrados. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Adrian estava na varanda olhando para sua cidade. Seus inimigos estavam mortos. Seu traidor tinha ido embora. Ele era o rei novamente. Mas enquanto ele descia as escadas, ignorando as escadas aterrorizadas da equipe restante, ele não caminhou em direção à saída. Ele caminhou em direção a Liam. Ela guardou sua arma e limpou uma mancha de pólvora de sua bochecha. Ela parecia exausta, maltratada e bonita. Está feito? Ela perguntou suavemente. Adrienne parou na frente dela. Ele estendeu a mão, pegando a mão dela, aquela com o calo no dedo do gatilho, aquela que o tinha salvado 3 vezes em uma noite. A guerra está feita, Adrienne disse, mas temos muito trabalho a fazer. Liam levantou uma sobrancelha. Eu pensei que eu era apenas uma garçonete. Você nunca foi apenas uma garçonete, Liam Reynolds, Adrienne disse. E eu não estou procurando por uma serva. Estou procurando por uma igual. Ele a puxou para perto, envolvendo seu braço em sua cintura. A adrenalina da luta estava diminuindo, substituída por um calor que era muito mais perigoso. Fique, ele sussurrou contra o ouvido dela. Comande esta cidade comigo, não como uma sombra, mas ao meu lado. Liam olhou para ele. Ela pensou em seu pai. Ela pensou nos anos de fuga, de esconderijo, de ser invisível. Ela olhou para o homem que tinha lutado por ela, que a tinha tratado não como uma donzela, mas como uma guerreira. Ela sorriu e, pela primeira vez em anos, atingiu seus olhos. Ok, ela disse, mas eu escolho o restaurante da próxima vez. E nada de italiano. Adrienne riu e ele a beijou. Foi um beijo que tinha gosto de vitória, de perigo e de um futuro que seria tudo menos tranquilo. O rei tinha encontrado sua rainha e Seattle nunca mais seria a mesma. E assim, a garçonete que era invisível para o mundo se tornou a única mulher que o homem mais poderoso da cidade podia ver. Liam não apenas salvou um chefe da máfia, ela salvou a si mesma de uma vida de fuga. Acontece que às vezes a pessoa servindo sua água é a pessoa mais perigosa na sala. O que você acha? Se você fosse Liam, você teria perdoado Adrian pelos crimes de seu pai? Ou você teria se vingado e ido embora? É uma escolha difícil entre o passado e o futuro. Deixe-me saber o que você teria feito nos comentários abaixo. Eu leio cada um. Se você gostou desta história de ação, traição e romance, por favor, esmague esse botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E se você ainda não o fez, aperte o inscrever e toque o sino de notificação para que você nunca perca uma nova história. Nós carregamos drama novinho em folha todos os dias. Obrigado por assistir e eu te vejo no próximo.